Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Hoje eu resolvi gravar para falar sobre um tema interessante que surgiu neste domingo, 26 de abril, dia do goleiro, né? Pois é, essas datas passam tão assim, né, em brancas nuvens tantas vezes, porque a gente acaba sempre gravando para falar de jogo, pré-jogo, pós-jogo, problemas nos bastidores, contratações, enfim. E acabamos deixando de lado estas datas. E eu resolvi gravar sobre o dia do goleiro e os que mais me encantaram no Santos. Até o Twitter oficial do Santos fez uma postagem pedindo para que cada um escrevesse lá quais são os 3 principais goleiros que cada um considera, né, da história do Santos. Eu não pensei 2 vezes, marquei lá Rodolfo Rodrigues, Gilmar e Rafael. Aí você vai dizer assim, pô, mas teve o Fábio Costa, teve o Marola, teve o Serras, teve o Sérgio Guedes, teve o Mauro. Pois é, tantos e tantos grandes goleiros que a gente viu jogar, o Vanderlei, né, que conquistou títulos aqui com o Santos recentemente. Mas a minha explicação para estes votos ela é simples, né? Por que o Rodolfo Rodrigues? Porque do que eu vi jogar, foi o maior goleiro que eu via atuando, né? O melhor, não só do Santos, mas de todos que eu vi. Eu achava o Rodolfo Rodrigues espetacular. Aquela defesa contra o América de São José do Rio Preto é um negócio maravilhoso, mas já citei aqui tantas vezes, né? O Rodolfo foi campeão paulista pelo Santos, só ganhou um título, né? Mas do que eu vi jogar não tem jeito, para mim foi o melhor. E aí o Rafael e o Gilmar, porque foram os goleiros campeões da Libertadores pelo Santos, não é isso, produtor? O Gilmar na era de ouro do Santos e o Rafael, né? Olha no meu olho, lembra disso? Né? Ele garantiu que a gente ia ganhar a Libertadores e fez aquele jogo espetacular lá contra o América no México, enfim. O Rafael, para mim, está na história porque também foi o goleiro da Libertadores, fez grandes partidas. Ele talvez não tenha sido um goleiro do mesmo nível de outros, por exemplo, mas eu acho que o componente histórico tem que entrar nessa conta. E o Gilmar, que eu não vi jogar, obviamente pelo histórico também entra nesse rol aí, no meu top 3 aí dos grandes goleiros da história do Santos. E claro, vem uma série de outros, né? Como já foi dito aqui, o Serras, que eu não vi jogar, enfim. O primeiro goleiro que eu vi jogar no Santos foi o Marola, né? E depois ele foi substituído pelo Rodolfo, e o Marola, né, era um grande goleiro também, mas não deu a sorte que podia ter dado na equipe do Santos. Aí tivemos outros grandes goleiros na história do clube, né? O Sérgio, eu sempre falo do Sérgio, do Paulinho, do Guga e do Almir, que eles eram os grandes nomes, né, os ídolos de uma geração que não teve ídolos, né, não teve campeões, na verdade, desculpa, o termo correto é esse, foram ídolos de uma fase sem títulos do clube. Então acho que por isso eles são sempre tão lembrados, né? O Sérgio especialmente pelo caráter que é, pela figura que é. Então, por ter jogado naquela partida, né, do aniversário de 50 anos do Pelé também. Então, no começo dos anos 90 era o Sérgio. Eu acho que uma menção honrosa precisa ser feita ao Edinho, porque o Edinho só não foi campeão brasileiro pelo Santos em 95, com aquele time todo, porque todo mundo sabe o que aconteceu, né? E para um cara que não teve categoria de base. O Edinho não teve base, né? Ele veio dos Estados Unidos para cá com uma idade já de juvenil, quer dizer, ele não treinou desde os 12, 13, 14 anos. E pela estatura do Edinho, ele jogou demais, né? Ele era um cara baixo e sem base, e ele pegou muito, né? E claro que não teve uma carreira mais longa, enfim, não conquistou títulos pelo Santos, mas acho que vale a menção honrosa ao Edinho. Depois a gente teve o Zete, que foi um goleiro que se recuperou no Santos, né? Ele saiu do São Paulo, mas ele foi campeão pelo Santos, né? Campeão de Rio-São Paulo, campeão de Conmebol. Acho que a gente também deve dar uma menção aí pro Zete. E aí teve a fase em que o Santos procurou um outro goleiro, o Roger, Carlos Germano, e veio o Fábio Costa, que foi o goleiro campeão brasileiro de 2002. Depois foi para o Corinthians e naquela época ele acabou pisando na bola, deu uma declaração para a revista Placar que quando chegou lá achou que era tudo muito diferente porque a cobertura da mídia era maior, né? Quando o cara fala um negócio desse, indiretamente ele menospreza onde ele estava do outro lado, mas acho até que ele deve ter se arrependido do que disse na época e voltou ao Santos para ser campeão paulista depois, né? O Fábio Costa.
E aí a gente tem um período, né? Antes e depois do Fábio Costa dessa volta, tivemos um período aí de goleiros que não foram tão felizes assim, né? Com a camisa da equipe do Santos. Mas nós tivemos o Mauro, né, que foi campeão. Né? O Mauro, que não era um goleiro espetacular, né, como alguns outros goleiros da história do clube que não eram maravilhosos, mas estavam na hora certa, no lugar certo. Merece menção também porque foi campeão brasileiro. Tivemos aí Júlio Sérgio, outros que passaram aí pela equipe santista. E aí nós chegamos no momento em que o Santos teve os 2 jovens meninos da base que tiveram a oportunidade de brilhar. Foi dada uma chance ao Felipe, ele se mostrou um goleiro inseguro, né? Mas ainda assim foi o campeão paulista, fazia parte do elenco, né? O campeão paulista de 2010, e o Rafael, que assumiu a titularidade depois para ganhar a Copa do Brasil, depois a Libertadores, né? E os títulos paulistas, enfim, os outros que o Santos acabou conquistando. O Rafael tinha algumas pessoas que criticavam por causa de uma falha ou outra, mas é normal, todo goleiro falha, né? E aí nós tivemos a chegada do Vanderlei, que foi um goleiro que tomou conta da posição, só caiu em desgraça com o Sampaoli porque não jogava com os pés. Aí veio o Everson, que até agora também não deu, né, uma mostra de confiança. Nesse meio tempo teve o Vladimir, né? O Vladimir, que foi o goleiro do Santos no Campeonato Paulista, né? Foi campeão, né? Defendeu o pênalti, enfim. Então são vários grandes goleiros na história do Santos. Alguns que têm o mérito dos títulos, outros que tiveram o mérito de serem espetaculares. Eu até estou fazendo aqui de improviso, talvez tenha esquecido alguém. Mas, e a posição de goleiro ela é diferente, né? Porque quando a gente é moleque, joga bola na rua, hoje em dia ninguém joga bola na rua, poucos jogam, né? A gente jogava bola na rua e ser o cara que fazia os gols ou ser o cara que defendia chamava muito a atenção, né? Então, quantos e quantos de nós jogando na rua não gritavam hoje eu sou o Sérgio, hoje eu sou o Rodolfo Rodrigues, hoje eu sou o Zete, né? E quando espalmava vinha aquele grito, né? Como se fosse uma narração de jogo de futebol. Então, é uma posição em que antigamente diziam, né? Onde o goleiro pisa não nasce nem grama. Isso já acabou porque a tecnologia hoje permite gramados super modernos, inclusive onde o goleiro pisa. Mas é sempre uma posição muito cobrada, né? Em que você pode fazer 30 grandes defesas e se você cometer uma falha, você fica marcado. Então ficam aqui os parabéns a todos os goleiros históricos do Santos. Eu nunca torço contra ninguém, espero que o Everson, quando voltar às atividades, ele possa se recuperar, cometer menos falhas, ou se o Vladimir tiver uma chance que assim o seja também. Espero que um dia o Rafael volte ao Santos, ele está jogando no Reading lá da Inglaterra e está pegando muito. Torço também para que um dia o Rafael possa voltar ao Santos, enfim, parabéns aos goleiros, né? Eu fui um goleiro razoável, viu, produtor? De handebol principalmente. Uma vez eu joguei uma final de campeonato, eu joguei um campeonato no ginásio do Pacaembu. Eu era goleiro de handebol. E eu peguei lá uns tiros de 7 metros e coisa e tal. Eu era um goleiro razoável, né? Para futsal e para handebol. Para futebol de campo não, nem tamanho eu tenho para isso. Tenho 1,72. Só ia fechar o gol na largura, né? Na altura não ia dar. Então, também foi um goleiro razoável, daqueles que chegou a quebrar 3 dedos uma vez defendendo um chute de um amigo de escola que nem vivo mais está, né, infelizmente, e que era um moleque que chutava, parecia, sabe o Pepe, sabe, Roberto Carlos, ele chutava daquele jeito, né? E eu, tonto, fui lá tentar defender, cheguei em casa com o dedo todo torto, assim, né? Tive que ir direto pro pronto-socorro para engessar a mão, tinha quebrado 3 dedos para salvar o time, né? Então, coragem pelo menos eu tinha, né? Não tinha muita técnica, mas coragem eu tinha. Tá certo, meus caros? Produtor, tempo? 9, tá bom, né? Em tempos de quarentena, um vídeo desse só para dar uma refrescada na memória de muitos e enaltecer os goleiros da história do Santos. Diga aí nos comentários o que você pensa, quais são os goleiros aí que você viu e se encantou na história do Santos, se você concorda com a minha lista, com os nomes que eu citei. Se eu esqueci de citar algum nome, por favor, lembre que é importante. E a gente vai trocando essa ideia sempre por aqui no Canal 10, que tem o apoio de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Eles estão retomando atendimentos de forma individualizada, com todos os cuidados em relação à segurança das pessoas, aos procedimentos corretos para voltar a fazer o atendimento em fisioterapia. Dá uma procurada lá em Peter Leandro e Dani Haddad no Instagram. Também tem o telefone 13 997040944
e também tem o 13 99782 7308, tá certo? Deu uma flexibilizada, voltando a atender, quem sabe aí, né, a gente torce para que tudo melhore o mais rápido possível para que a vida possa ser retomada. Também Ótica Gabs com a gente, ali na Avenida Afonso Pena 180. Entre em contato, quebrou o negócio do óculos, a perninha, qualquer coisa, liga lá, 13 3327 1557, 13 3327 1557, dá uma procurada nas redes sociais, @Ótica Gabs, Gabis, para ver se nesse momento o pessoal pode te ajudar também, tá certo? Com a gente também a Exatec Informática, agora a Exatec Assistência, né? Também, né? O Rafa aproveitando aí esse momento para dar uma mudada, Senador Feijó 686, sala 1820, mas por hora o melhor é você fazer aquele contato virtual pelo site exatecinformatica.com.br, mas preferencialmente pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também no 13 3020 1877. Um abraço também para o Dr. Nelson Marfil da Clínica Endocentro e para o Pedro da Garbo Moda Masculina, em breve retomando aí as atividades, tá certo? Meus caros, por hora era isso. Havendo possibilidade, voltamos em breve aqui no Canal 10, estamos atentos às notícias sobre contratações, renovações, dívidas, problemas que o Santos está enfrentando, possibilidade de retomada das atividades. Essa semana vai ter aí encontro do pessoal do governo do estado, do Davi Wipe, com representantes dos clubes, para ver se cria um procedimento para o futebol voltar sem torcida. Vamos ver, vamos aguardar, até porque tem estádio aí que está incapacitado para receber futebol, né? O Pacaembu, por exemplo, não tem como, né? Está lá com um hospital de campanha. Enfim, vamos ver o que pode ser feito e depois para o Campeonato Brasileiro em relação às atividades das equipes de futebol, tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, pedindo para que você, que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta este vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Nos encontramos em breve, aliás, nós vamos bombar aqui os jogos, hein, do FIFA e também do PES, novidade em breve aqui no Canal 10, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.